Cruzando as conversas. Oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. O Badesul valoriza você. Valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul. E Porto Color. Boa noite. Começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises, debates e opiniões, trazendo sempre a perspectiva dos assuntos do momento dos nossos convidados aqui no estúdio, também através das videoconferências com quem está fora aqui de Porto Alegre. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 22h15, logo após o Dois Toques. E o nosso programa conta com você através da interatividade. Não deixe de mandar a sua mensagem pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. E também você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV, em todas as praças mais importantes do nosso estado. O Cruzando as Conversas também tem uma ferramenta nova, que é os podcasts. No Spotify, no Google Podcasts, nos demais agregadores, você encontra as edições na íntegra para fazer o download no seu smartphone. No nosso site, rdctv.com.br, também há uma aba, Podcasts. Você clica lá, acessa o Cruzando as Conversas e tem a íntegra das edições. Então são múltiplas as formas para você nos acompanhar, muito além daquela de assistir ao vivo. Não esqueçam também de que as edições todas em vídeo estão no nosso canal no YouTube. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul. O Badesul, desenvolvimento. O Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. Muito bem. Antes de eu apresentar os meus convidados e falar aí sobre o tema principal do nosso programa, que é a reforma tributária aqui no Rio Grande do Sul, acho que é importante a gente esclarecer uma notícia que saiu agora há pouco, relativa ao desenvolvimento da vacina da AstraZeneca com Oxford, que é uma das que estão sendo feitas aqui no Brasil. Né? São duas que estão sendo feitas aqui no Brasil. A AstraZeneca de Oxford está sendo feita em parceria com o governo federal, e a vacina Sinotec, que é a chinesa, em desenvolvimento junto com o Instituto Butantan. Esta vacina da AstraZeneca, Oxford, hoje, teve uma suspensão temporária em virtude de um problema decorrente a um dos que estão submetidos ao protocolo de testes, né? O paciente que se submeteu aparentemente teve uma reação grave e o protocolo de segurança da AstraZeneca Oxford determinou que fosse suspensa a realização, a continuidade dos testes, até que se averigue qual é a natureza da reação e se a reação tem relação com a vacina em si. Os memorandos foram publicados, o comunicado da AstraZeneca e de Oxford também, mas ninguém prestou atenção nos detalhes. Está lá, junto, apenso ao comunicado, a informação de que doenças ocorrem em estudos grandes e precisam ser revisados de modo independente. O que isso significa? Significa que quando você tem uma ampla margem de testados, 40 mil, o caso aqui, portanto, é um teste de largo espectro, você pode ter, dentro deste conjunto de pessoas, situações como essa que estão sendo observadas. Trata-se de um episódio que é considerado rotineiro dentro dos exames e dentro do desenvolvimento tecnológico das vacinas. Portanto, como diria o Chapolin Colorado, não priamos cânico. Não priamos cânico. Tudo faz parte do processo de segurança para garantir que aquilo que está sendo feito seja o mais seguro possível. É por isso que existem 3 fases
de testagem de uma vacina para se chegar ao grau de confiabilidade em que ela é liberada para utilização pública. Você tem as duas primeiras fases, que são as fases em que você estabelece se as vacinas são seguras, e depois você tem a última fase, que é a fase de largo espectro, onde você tem milhares de pessoas sendo testadas, em que você estabelece se a vacina ela é efetiva, ou seja, se ela provém a imunização necessária para que você não se contamine. Vamos pegar, por exemplo, o caso da vacina contra a gripe. A vacina contra a gripe ela tem um grau de imunização de 50%. Se esta vacina tiver um grau de imunização no mesmo patamar, já é o suficiente para derrubar a incidência do vírus. Ou para tornar o vírus muito menos insidioso do que ele é hoje. Então, nós temos que analisar a coisa de acordo com os fatos, sem prestar atenção nesse alarido que, infelizmente, polui as redes sociais e acaba contaminando o entendimento sobre o que se passa. E nós sabemos, as redes sociais ululam de desinformação, ululam de comentários rasteiros, de gente que não leu o comunicado, que não leu o apenso ao comunicado. E o jornalismo tem o papel de trazer os dados relativos àquilo que é fato para que você possa ter segurança da informação que está recebendo. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Portanto, é um procedimento rotineiro. Isso não significa que a vacina não é efetiva. Existem outras vacinas em desenvolvimento, junto a essa, outras 5 que estão na fase 3, e parecem todas muito promissoras, e, portanto, as razões para se colocar em dúvida, né, a possibilidade de nós termos uma vacina que realmente dê uma resposta ao coronavírus, elas são apenas resultado de um alarmismo inconsequente. Vamos ser cautelosos e observar as coisas de acordo com a técnica. Na verdade, eu fico muito satisfeito em saber que Oxford suspendeu a fase de testes enquanto não descobre a razão desse efeito no paciente que se submeteu à testagem, porque isso significa que mesmo com toda a pressão para que se libere uma vacina, e há uma pressão para que se libere uma vacina, os protocolos de segurança estão sendo seguidos. Mesmo que eventualmente a vacina de Oxford demore alguns meses a mais para ficar pronta em virtude disso. Mas é parte. Irresponsabilidade seria como aconteceu na Rússia, onde a vacina começa a ser liberada a partir da segunda fase dos testes, sem considerar a terceira, que é a de amplo espectro. Isso sim é preocupante, porque é na fase de amplo espectro que você pode identificar as reações, as anormalidades raras, que você não encontra se você testa 60, 70, 100 pessoas. É só com 40, 50 mil pessoas sendo testadas que você vai ter o universo, o conjunto de situações e ali identificar os casos excepcionais em que a vacina pode ou não se sabe aqui, desenvolver uma reação mais grave. Até onde se sabe, nas fases 1 e 2 dos testes feitos, tanto por esta vacina de Oxford, AstraZeneca, quanto a Sinotec chinesa, foram meramente comuns, como, por exemplo, dor de cabeça, dor no local da aplicação, ou seja, marginais. Nada que levasse a pessoa a risco de vida ou coisas que poderiam realmente colocar em dúvida o desenvolvimento da tecnologia farmacológica em questão. Vamos esperar para ver qual que é a conclusão em relação a esse caso. Não se sabe nem se está relacionado à vacina. A pessoa poderia simplesmente ter um problema de saúde aleatório, não ligado à Covid, não ligado a nada relativo à doença e ter simplesmente tido isso durante o processo de testagem, o que é algo absolutamente comum, ainda mais se nós considerarmos a quantidade de pessoas que estão sendo submetidas ao teste. Não foi um editorial, foi um esclarecimento. Muito bem. No programa de hoje, para falar sobre reforma tributária, eu tenho o prazer de receber 2 parlamentares muito ativos aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que estão por dentro do assunto e que vão analisar aqui detalhadamente os termos da reforma proposta
pelo governo Eduardo Leite. Os meus amigos Eric Lins, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Guilherme. Prazer estar aqui. Boa noite também, Giuseppe Rezo. Boa noite, nossos telespectadores e web espectadores. E Giuseppe Rezo. Giuseppe, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Macalossi. Boa noite, Eric Lins. Obrigado pelo convite. Sempre à disposição para conversar sobre reforma tributária e sobre quaisquer assuntos da Assembleia Legislativa. Muito bem. E tivemos a sorte hoje de contar com o Giuseppe presencialmente aqui, que o Giuseppe sempre está indo de um lado para o outro, né? E hoje... O Eric, em Porto Alegre. O Eric da mesma forma, né? Sempre, a gente está sempre viajando, né? É verdade, o Eric também, né? A base é longe daqui de Porto Alegre. A base é mais distante do Rio Grande do Sul, lá de Uruguaiana. Mas a gente acaba, Maria, antes de Uruguaiana. Mas a gente acaba indo para o Rio Grande do Sul inteiro. Muito bem. Eu quero mandar aqui um abraço para o meu querido amigo empresário Fabiano Feltrin. Prometi que mandaria um abraço. Está mandado um abraço aí para o Fabiano, meu conterrâneo lá de Farroupilha, empresário do ramo imobiliário e também da área de shows. Vamos falar então de reforma tributária. Eu vou começar por ti, Giuseppe. Tu aí está junto à subcomissão relativa ao projeto da reforma tributária e foi feito um relatório de 300 páginas, né? Em relação ao texto. Queria as tuas impressões sobre. Bom, começando a falar desse assunto, né? Eu fui escolhido o relator da subcomissão que trata da reforma tributária aqui no Estado. Claro que não é uma relatoria do projeto em si, então a subcomissão ela não tem o poder e não tem a possibilidade de barrar a reforma ou de alterar ela. É um relatório que corre em paralelo ao projeto de reforma tributária. Nesse relatório a gente conseguiu trazer todas as falas e as preocupações e os pontos que nós conseguimos encontrar nas reuniões que nós organizamos para tratar da reforma, onde a gente ouviu as mais diversas entidades aí dos mais diversos setores com as suas preocupações com o projeto. E ali, claro, foram descritas todas as reuniões, tudo o que aconteceu, foi relatado detalhadamente tudo aquilo que aconteceu. Quantos participam dessa subcomissão? Deputados que participam, eu não me lembro o número exato, mas são cerca de 15 deputados, se não me engano. Eu tenho aqui os nomes de todos que participam. E aí ali a gente conseguiu trazer tudo aquilo que foi tratado durante a subcomissão e conseguimos buscar também dar um encaminhamento, né? Aquilo que a subcomissão pode concluir de tudo aquilo que foi tratado ao longo do todo o processo. E assim, as principais conclusões são que a proposta de reforma tributária do Estado ela tem um objetivo bem claro, que é a manutenção da arrecadação do governo. Esse objetivo o governo do Estado fala claramente que ele tem um objetivo de manter a sua arrecadação, porque ao final de 2020 vão acabar o aumento de imposto temporário que foi proposto, o aumento de ICMS na energia elétrica, nos combustíveis, nas comunicações, vai acabar ao final desse ano, e o governo vai perder a arrecadação, e aí o objetivo principal dele na reforma é manter essa arrecadação de algum outro lado, aumentando impostos em diversos setores. Até nós comentamos aqui no programa que o governador tinha dado praticamente um ultimato, né? Ele disse, ou aprovam a reforma do jeito que está, ou senão vem mais aumento de imposto. Ou seja, é aumento de imposto ou é aumento de imposto. Belas opções essas que eles dão. Né? Esse é o objetivo principal, assim, eu diria. E tem, claro, que tem alguns pontos ali de reforma tributária de fato, tem alguns itens ali que são simplificação, melhoria, etc., só que eles nem de perto compensam todo esse aumento de arrecadação que o governo prevê e o que foi muitos pontos trazidos por diversas entidades, e talvez o principal seja que não tem como debater todo esse projeto, não tem como aprovar um projeto desses na pressa, com 30 dias de regime de urgência, com atividades da Assembleia à distância, com todos os fechamentos de comércio que aconteceram aí ao longo de todo esse ano, com empresas fechando, pessoas perdendo emprego, enfim, a situação econômica não é prudente, não é razoável para se fazer todo esse debate, e a sugestão principal é que o governo retire o regime de urgência e que ele faça esse debate de forma mais calma, com mais tranquilidade, presencialmente ano que vem, quando tudo estiver calmo e com situação de se inspirando, inclusive, no governo federal. O governo federal retirou o regime de urgência da reforma tributária, né? E eu acho que, seguindo esse padrão, poderia se estabelecer aqui. Porque, afinal de contas, isso nós examinamos lá no primeiro debate que fizemos aqui no programa, que tinha a participação do Eric, já vou chamar ele para conversa, que não fazia sentido nós tratarmos de reforma tributária no Rio Grande do Sul enquanto não se estabelecesse uma reforma tributária federal. Porque daqui a pouco se mudam ali parâmetros de cobrança de impostos, de tributos, se unificam tributos, e incide isso, obviamente, sobre a legislação do Rio Grande do Sul, e você vai ter discutido sobre algo que não existe mais.
Por exemplo, a possibilidade de unificação do ICMS contra o imposto. O que vai acabar o que vai acabar se reduzindo a um período de transição, né? A regra de transição da reforma tributária nacional para os estados prevê 10 anos de transição e, inclusive, tem alguns deputados que falam em 6 anos de transição. Será que vale a pena fazer essa alteração tão profunda para se relegar a um período de transição que pode alterar completamente o ICMS, inclusive extinguindo ele? Então, é um ponto que foi trazido durante a subcomissão e agora a gente está aguardando a aprovação do relatório na Comissão de Economia e na Comissão de Finanças. Eric. Bem, Guilherme, mais uma vez, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Eu quero tentar trabalhar de trás para frente das considerações que vocês fizeram e queria começar pela questão da reforma federal. Eu penso um pouco diferente do que vocês colocaram aqui. É verdade que nós estamos vivendo um momento em que há a discussão da reforma tributária no Congresso Nacional. E ao longo dos últimos anos, talvez das últimas décadas, a gente tem sempre ouvido que é necessária uma reforma previdenciária, houve várias, uma reforma administrativa, uma reforma tributária, uma reforma eleitoral, diversas reformas. Só que elas ou são inferiores àquilo que a gente espera e necessita, ou elas não acontecem. Primeiro, então, é o primeiro receio que eu tenho de que, dadas as disputas, em especial as disputas interestaduais e interregionais, talvez essa reforma tributária não saia, em especial por conta do Senado, que tem uma representação paritária de senadores de estado para estado. Sendo também assim... tem o fato de que essa reforma tributária apresentada é muito ruinzinha, né? Essa que foi apresentada pelo Guedes. Vocês estão falando de qual? Vocês estão falando de qual? Federal. Qual delas? Não, nós estamos falando... Apresentada pelo governo. Sim, a do governo, do Paulo Guedes. Não me parece ser muito boa. E a PEC 45 é algo que tem que estar dentro do nosso debate aqui, né? Porque dizem que a proposta do governo ela para ter uma conexão com a PEC 45 e ambas tramitarem em conjunto. O que eu quero colocar é o seguinte... Durante toda a formação do Estado brasileiro, foi bem definido, foram bem definidas as competências, as distribuições das competências tributárias foram bem definidas ao longo do tempo, e é verdade que elas mudaram. Mas as competências, as atribuições dos entes federativos, da União, dos estados e dos municípios, ela foi bem delimitada e tentaram, de forma melhor ou pior, distribuir as rendas também para os entes públicos. Só que, junto com a distribuição das rendas, veio a distribuição das competências. E nós, deputados estaduais, hoje, temos competências sobre a regulação e sobre as determinações de alguns tributos, de algumas espécies tributárias. E não me parece adequado que nós nos furtemos de fazer uma reforma em nível estadual e simplesmente nos abraçando na expectativa de uma reforma federal que nunca pode vir. Então, ao mesmo tempo que alguns dizem que pode vir uma reforma federal que desfaça tudo, eu digo da mesma forma, pode ser que ela nunca venha. E a experiência diz que muitas vezes ela não veio. E eu não estou querendo pagar para ver. Então, o primeiro ponto é esse, e eu acredito... Um bom ponto. E eu acredito que realmente, no Rio Grande do Sul, é necessária uma reforma tributária. Agora, nós temos que pensar em qual reforma tributária nós estamos falando. Ainda porque existem diversas formas de se reformar alguma coisa. Igual a casa da gente. Tem hora que a gente quer quebrar uma parede, botar uma porta, aumentar um banheiro, e muitas pessoas vão achar que uma funcionalidade funciona melhor ou outra funcionalidade seria mais adequada pelaquela casa. Muitas vezes são pontos de vista. E os pontos de vista também influenciam nas reformas tributárias. Ainda porque essa que nós estamos falando está alterando alíquotas de algumas pessoas e empresas para cima e outras para baixo. Não existe almoço grátis. Para se abaixar alguma coisa, alguém vai pagar mais. Para alguém pagar menos, alguém vai ter o imposto aumentado. Não tem como alterar. Ou você diminui de um lado e aumenta do outro, ou então vai faltar. E é isso também uma das coisas que se tem que se discutir. Até porque você está fazendo uma reforma tributária sem ter uma diminuição considerável do custo do Estado. Exatamente, então fica difícil de você ir contra a natureza da roda. Quer dizer, porque a roda gira e ela gira em virtude de que a demanda por serviços públicos é na mesma proporção que a necessidade que esses serviços públicos têm de serem financiados através de recursos tirados do erário. Isso é uma coisa natural. Portanto,
Não tem como sustentar essa estrutura de serviços públicos se você não tiver o financiamento deles. E aí você corta tributo e você quer o serviço? Não existe isso. E aí eu pego a tua analogia da roda, que tu falou que tem que rodar para frente, agora eu vou rodar lá para trás e voltar para o ano passado. Diz que ela tem que rodar. Ah, tudo bem. Estou puxando lá para trás e voltar para o ano passado, em que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul uma reforma administrativa e reforma previdenciária, que inicialmente havia sido contada para 25 a 28 bilhões e caiu para 18. Quer dizer, ela já foi inferior às necessidades do Estado. E aqui a gente está falando efetivamente em diminuir o gasto do Estado. Geralmente, isso eu falei no último programa que eu vim aqui, as pessoas calcam a reforma em reduzir gastos e aumentar a arrecadação. Mas existe um terceiro pilar que muitas vezes é negligenciado, que é o aumento da eficiência. Porque você aumentando a eficiência, você não necessariamente diminui gastos, mas você evita que eles aumentem ao longo do tempo. Porque a sociedade ela vai aumentando de forma aritmética ou geométrica, depende da localização. E as demandas do Estado também vão aumentando. Se eu conseguir brecar, aumentando a eficiência através de processos tecnológicos, eu tranco efetivamente o aumento desses gastos. E aí sim a coisa começa a funcionar. Então, para começar, essa reforma tributária, ela tem que parar de pensar em aumentar imposto. Ninguém aguenta mais aumentar imposto. E a gente precisa ver de que forma eu consigo trazer a justiça dentro do conceito do direito tributário para dentro dessa reforma. Porque geralmente você pensa em capacidade contributiva, existe um pilar para organizar o direito tributário, é capacidade contributiva. Quanto dinheiro essa pessoa tem para contribuir? Existe um segundo pilar, que é a solidariedade, que quem tem mais ajuda quem tem menos. E existe um terceiro, que é a justiça. Esses três têm que ficar equilibrados. E a justiça, muitas vezes, tem sido esquecida dentro dessas discussões. Ponto importante esse. Muito importante. E principalmente porque a capacidade contributiva, muitas vezes, é interpretada pelos fazendários como algo absolutamente eterno, sem limites. Quer dizer, a capacidade contributiva do cidadão de pagar imposto, ela não tem um limite. Mas é o que está se colocando agora, né? Esperamos que sim. Ainda porque capacidade contributiva não significa quem tem mais paga mais. Isso é um grande erro, Guilherme e Giuseppe. É um grande erro. Capacidade contributiva tem a ver com margem. Capacidade contributiva tem a ver com rendimento marginal. O que é isso? Uma família de 10 pessoas cuja renda seja só da mãe. Vamos botar, a mãe tem o pai desempregado, os filhos desempregados e a mãe ganha 10 mil reais. Tá? Essa pessoa é tributada em 27%, 27,5% no seu imposto de renda, por exemplo, por conta do seu próprio salário. Entretanto, numa família de 5 pessoas em que cada um ganhe um salário mínimo, eles vão ser tributados em margens zeradas no imposto de renda. Quer dizer o quê? Naquela família de 5 pessoas, a média de um salário mínimo por pessoa. Naquela família de 10 pessoas, cuja uma pessoa ganhava 10 mil reais, tu vai ter uma média ainda inferior. Tá? Então, isso precisa ser pensado, porque é um conceito de margem. O quanto te sobra para colaborar? E muitas vezes isso é esquecido. Eu posso citar uma das propostas do governo aqui. E eu quero, vamos ser pontual, sair um pouco do teórico, né? Uma das propostas do governo é tirar a redução da base de cálculo da cesta básica, né? E subi-la novamente para o patamar ordinário, que é subir para 17% de tributação. E hoje nós estamos em 12%. Procede, José? Depende, alguns itens é 7, alguns itens é 7, alguns itens é 12. Eles querem botar o platô no 12%. Tá? No 17. Né? Perdão, 17. Tá? Alguns estão no 12, alguns estão no 7, querem voltar para o 17. E qual é a justificativa do governo? Eles pegam uma linha e falam, olha, quanto que eu deixo de arrecadar nessa brincadeira? 1,2 bilhões. E fala que 150 milhões seriam pagos pelos mais pobres, 300 e poucos milhões pelos mais ricos. Eles querem tirar tudo, arrecadar esse 1,2 e devolver... Aí a pergunta é, quem são os mais ricos?
são aqueles que têm uma renda superior, renda familiar superior. Mas é que o Brasil é um país de gente tão pobre, e daí nós enquadramos como renda superior gente que não ganha tão bem assim, que só ganha muito melhor do que os muito pobres. E também vai muito de acordo com os costumes de consumo, né? Só que existe alguma coisa, se a gente fez uma redução de base de cálculo para a cesta básica, é porque a gente compreende que alguns indivíduos têm maior dificuldade de comprar aqueles alimentos que são a base da sua sobrevivência. Isso tem muito a ver com o mínimo existencial. Só que se a gente quer compreender isso e eles pretendem fazer um registro de CPF para devolver esse dinheiro para as pessoas, a minha pergunta é o seguinte: por que então não aplica a redução de base de cálculo imediatamente no momento que esse CPF é registrado? Então, quer dizer, a pessoa vai comprar R$500 em alimento, tá? Se ela coloca um CPF que está registrado já, como sendo um CPF que em tese iria receber, aplicaria diretamente. Mas aí tem um problema de caráter cultural, que é o seguinte: as pessoas não fornecem CPF em compras. É raro. Mas se elas tiverem redução, elas vão colocar. Se souberem que se botar o CPF dela, vai baixar. Que são as pessoas mais pobres, não têm nenhum documento. Eu tô entrando numa questão... dificuldade do auxílio emergencial. Não, as pessoas têm documento. Né? Quem tem dinheiro para comprar ordinariamente tem documento. Né? O que eu estou entrando em choque aqui é o conceito. Se o governo tem intenção de devolver para os mais pobres mediante a apresentação de um CPF, quer dizer, cobrar deles e devolver depois, por que não oferecer o desconto de forma imediata no momento do fornecimento do CPF? Me parece que estruturalmente ou tecnologicamente a dificuldade seria a mesma. E nós não teríamos o problema do fluxo de caixa dos mais pobres. A gente tem que tentar impedir que o Estado recolha e devolva, porque essa movimentação pode ser depois suprimida por mero decreto. Não, e tem um detalhe. Na hora que o Estado arrecada o valor, ele arrecada de forma imediata. Para devolver é uma tortura. E tem um ponto bem importante. Esse é o ponto. Tem um ponto bem importante aqui, que essa devolução do CMS, o governo está propondo fazer via um cartão que só pode ser usado em máquinas do Banrisul. Então fiquem ligados aí que pode ser uma oportunidade do governo inflar também o Banrisul, obrigando que as pessoas utilizem o cartão esse em máquinas da Vero, que é a maquininha do Banrisul, que tem taxas muito grandes. Então, tu vê a malandragem. Agora, eu vou ter que te fazer uma provocação. Já foi falado sobre isso, inclusive? Sim, é a proposta do governo, não é dinheiro, não é que nem o Bolsa Família que devolve dinheiro para a pessoa e ela vai lá e gasta. Agora eu vou ter que fazer até uma provocação aqui ao Giuseppe, né? Não vou perder essa levantada de bola. Mas aí, se fosse uma chance de inflar o Banrisul, seria uma chance de levar o valor dele para uma eventual venda depois. Seria bom, mas seria até bom. Mas o governador não quer vender, né? Ele disse que não quer vender. Precisava dessa provocação, mas seria boa. Apoio 100%, se for, mas é assim, não faz sentido fazer esse tipo de coisa, né? Não faz sentido fazer esse tipo de coisa. Não faz. Então, eu acho que existem outras maneiras de se proteger os mais pobres, porque esse elemento justiça que a gente comentou lá atrás, lembra? Capacidade contributiva, solidariedade e justiça, que muitas vezes é esquecido. Se a gente está buscando, por uma questão de justiça, não tributar ou tributar abaixo aqueles mais pobres, ponto. Até porque, né? Não faz sentido nem do ponto de vista do sistema bancário, que é todo integralizado. Não tem por que ser especificamente Banrisul se for feito isso. Não precisa. Pode ser feito com todos os bancos, o sistema é integralizado. Não se pode utilizar aquilo que é um benefício social para se transformar num benefício a uma estatal. José. Não, vamos lá, acho que tem alguns pontos dessa reforma que a gente tem que trazer que a gente não trouxe. A gente podia até licitar e ganhar um dinheiro em cima disso, se fosse o caso, né? O Eric trouxe uma linha mais teórica, eu acho que dá para a gente entrar um pouco também nos pormenores da ideia da reforma. Sim. A gente tem que ter uma coisa muito clara, né? Nós estamos vivendo um momento de aumento de impostos temporário. Isso para nós tem que ficar bem claro. Os impostos que nós estamos pagando hoje em comunicações, em energia elétrica, em combustíveis e na alíquota base, não são os impostos normais do Rio Grande do Sul. A gente deu um aumento de imposto para o governo lá em 2015. Foi autorizado e ele disse que era o tempo necessário para fazer o ajuste nas contas e depois voltar ao normal ao final de 2018. Tanto que, durante a campanha de 2018, foi o ponto mais falado. Se perguntava para todos os candidatos, o que o senhor vai fazer com as alíquotas majoradas de ICMS? Eu preciso de 2 anos, eu preciso de 4, eu preciso de... não preciso disso, enfim. E o candidato ganhador, Eduardo Leite, disse que precisava de 2 anos dessas alíquotas majoradas. E agora a situação que a gente está se colocando é uma situação onde o governo... Ele diz, e ao meu ver, eu falo isso com tranquilidade, tem a cara de pau de dizer que é a reforma tributária que vai reduzir o imposto da gasolina de volta para 25%, que é a reforma tributária que vai reduzir o imposto de energia elétrica de volta para 25%. Não vai.
Não vai, que fique muito claro, a reforma tributária ela só aumenta do outro lado. E esse é um ponto que a gente tem que bater 1000 vezes. Tem que bater 1000 vezes, que o governo tem a audácia de dizer que é ele que vai reduzir o imposto da gasolina, da energia elétrica e da comunicação. Não é. E daí eu não vou te perguntar por que tu chegas a essa conclusão. Eu chego a essa conclusão porque o governo faz propaganda nas publicações, nas redes sociais, nas falas do governador. Ele diz, a nossa reforma vai reduzir a gasolina para 25%, a nossa reforma vai reduzir a energia elétrica para 25%. Não vai. E aí o governo usa toda essa narrativa para dizer que os impostos que estão aqui vão se manter aqui em 2021. É como se a reforma tributária não aumentasse imposto, o que não é verdade. Se nós não fizermos nada, nós vamos ter uma redução de impostos ao final de 2020. Esse é o cenário que se apresenta. Aliás, eu estava analisando o posicionamento das entidades sobre a reforma, eu não vi ninguém elogiar a reforma no seu síndico fisco. Não, na verdade, eu vi muitos sindicatos elogiando. Eu vi alguns elogios de alguns pontos em específico. São pontos em específico. E eu acho mais por dentro que eu, então. Olha que eu olhei. Mas uma coisa que eu acho importante é que a gente não critique por criticar. É que fica claro, né? A gente está criticando... Mas eu acho que ninguém está criticando por criticar. Não, é que é o seguinte... A gente precisa dar soluções mesmo. Não, eu não tenho que dar solução nenhuma, não fui eleito. Não, você... Mas eu estou aqui, ó. Então vamos passar direto. Nós temos que dar... Não, mas você também... A sociedade também tem que oferecer. Porque quem paga? Como é que eu não vou ver quem paga? Tu paga imposto? Claro. Vamos deixar uma coisa clara também. A proposta de reforma tributária são 3 projetos. É o PL 184, o 185 e o 186. Esses são os PLs da reforma tributária. Não é como se tivesse as diversas coisas separadas, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, a gente aprova isso, reprova isso. Não. É um bolo só, que é o pacote principal, que é o 184. E o que tem de ruim é tão gritante, é tão maior, é tão assim, ó, gigantesco, que o que tem de bom acaba ficando de lado. Tem uma ou outra coisa que é boa ali. Tem uma outra coisa. Se procurar, se tu catar ali, tem coisas boas. Só que é o seguinte, qual que é o mote principal da reforma? Qual que é o objetivo principal da reforma, né? O objetivo principal é manter a arrecadação do governo, tanto que tu mesmo mencionou. O governador deu uma entrevista dizendo que se não aprovar a reforma, ele vai ter que mandar o aumento de imposto de ali. Bom, então o objetivo principal é esse. O que me incomoda é a questão do debate também, que está sendo distorcido e está sendo maquiado aqui. O governo quer debater simplificação, melhoria, modernização? Bom, então que debata simplificação, melhoria e modernização. Aliás, eu não gostei do tom de ameaça do governador. Total, né? Se vocês aprovam, eu vou mandar um projeto pedindo aumento de imposto, como se esse pedido de aumento de imposto, como alternativa ao projeto de reforma, não tivesse que passar, obviamente, pelo crivo dos parlamentares. Né? Pois é, então assim, colocando as cartas na mesa, a gente consegue debater com calma. Tem pontos de simplificação? Tem pontos que dá para se trazer de simplificação, mas espera aí, qual que é o objetivo do governo? O meu objetivo é simplificar, modernizar e melhorar. Beleza, então façamos o seguinte, tira o aumento de 2,8 bi, que é esse o objetivo principal, e a gente vai debater simplificação e modernização. Vai ter um grande amigo, aliado e debatedor para trazer esses pontos. Eu sou um hiper fã de reforma tributária que simplifica e moderniza. Mas eu preciso fazer aqui o advogado do diabo, tá? A gente não foi eleito aqui para tapar os olhos à realidade do Rio Grande do Sul. A gente tem um orçamento do Rio Grande do Sul aqui que ele hoje pode ser impactado em mais de 10% de tudo que entra no Rio Grande do Sul. O que a gente precisa compreender? Que 4 anos atrás houve um aumento de impostos no Rio Grande do Sul. Subiu de 17% para 18% a alíquota base e saiu de 25% para 30% combustível, comunicações, energia elétrica. Subiu o imposto no momento de desespero. A ideia era que o Estado conseguisse se equilibrar e quando essas alíquotas voltassem, tivesse a coisa melhor organizada. Só que isso não aconteceu. E no final deste ano, essas alíquotas vão voltar ao que eram. Vai cair de 18 para 17 e de 30 para 25. Isso vai acontecer se nós não fizermos nada. E isso importa numa queda de 2,8 bilhões de reais do Estado. Acontece que esses 2,8 bilhões de queda significam para o governo federal e para os ministros do STF que têm segurado uma liminar. Tá? Existe uma liminar no processo judicial aqui do Rio Grande do Sul que faz com que a gente aqui não esteja pagando para a União sem sofrer retaliações a dívida que o Rio Grande do Sul tem com a União. Sim. Se nós perdermos essa liminar... Já faz uns 4 anos. Já. Oi? Já faz uns 4 anos. Já faz uns 4 anos isso aqui, não sei exatamente quanto tempo. Acho 4 anos. Então se liminar do Marco Aurélio Melo. Se nós perdermos esses 2,8, eles já avisaram que o Estado vai ficar extremamente difícil que entre
na recuperação e nós perderemos também, muito provavelmente, esses 3. Então, de 2,8 vai para quase 6. Isso é mais de 10% de tudo que o Rio Grande do Sul arrecada. Isso vai comprometer efetivamente serviços essenciais como saúde, educação e segurança. Então, eu não posso fechar os olhos para um problema. Eu preciso buscar uma solução. E esse problema foi agravado por conta do isolamento irracional que foi imposto, não só aqui como no Brasil inteiro. Deixa eu te fazer uma pergunta, Eric. O Estado não consegue se virar sem esse dinheiro, é isso que tu está dizendo. Hoje? É. Hoje não. E a população consegue se virar com 2,8 bi a menos? Também não. Então o Estado que reduz as suas despesas. Então, não. Você me fez 2 perguntas. O Estado consegue? Não. A população consegue? Não. Depois desse isolamento imposto, em que houve a perda de mais de 125 mil empregos, tem como? Não. Nós precisamos de uma terceira via. É necessária uma forma de se reduzir ainda mais os problemas e se aumentar a arrecadação de alguma forma que não prejudique. E é essa discussão que eu não estou vendo acontecendo em lugar nenhum. Eu estou vendo bater na reforma e, do outro lado, estou vendo tentar empurrar a reforma. Mas buscar uma solução que resolva o problema e não tape os olhos, porque se deixar estourar, quem vai sofrer é a população. Quem vai sofrer, e não vai ser quem paga, não. Quem vai sofrer é quem ganha menos. Quem usa o SUS é quem ganha menos. Quem precisa mais de segurança é quem está nas periferias. E é esse pessoal que vai sofrer mais. E aí eu vou te falar, se deixar estourar, como é que fica? Tem que pensar nisso. Eu não posso tapar os olhos para uma realidade que vai afetar a vida das pessoas. A gente precisa de soluções. Existem algumas. Uma delas, algumas eu coloquei para o governador, tá? Eu falei, olha, aqui no Rio Grande do Sul existem algumas excrescências que foram criadas ao longo de muitos e muitos anos de pensamento esquerdopático. Eu coloquei isso e expliquei. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um benefício para as empresas, que não é esquerdopático, tá? Esse benefício para as empresas gaúchas, do Simples Gaúcho, é uma redução do Simples Nacional. E por que as empresas gaúchas precisam dessa redução ainda mais baixo do que o Simples Nacional? Isso é uma coisa boa. Por que aqui ainda é abaixo do Simples Nacional? Porque tem outras 2 coisas ruins que inventaram para o lado de cá, que é o salário mínimo regional, que impede criação de emprego, prejudica o do Tarso. Oi? Eu lembro, foi do Tarso. Eu não lembro onde foi. Salário mínimo regional prejudica a criação de emprego, então tu está desempregado muitas vezes é por causa do salário mínimo regional. Prejudica o empregador, que acaba gastando muito mais do que essa redução dada pelo Simples Gaúcho. Outra excrescência, cobrar do Simples, de quem opta pelo Simples, a diferença de alíquota das entradas do Estado, porque o cara não consegue se creditar disso. Então são coisas que foram criadas contra o empregador. Sabe quanto que isso dá para o Estado por ano? Segundo a Secretaria da Fazenda, 400 milhões de reais. Esse segundo, a DIFA. 400 milhões 400 por milhões ano. reais. 400 milhões por ano, preciso, a DIFA. 430, se não me engano. Mais o Simples Gaúcho dá mais de 1,2 bilhões. Esse eu não sei quanto é que é. Mais de 1,2 bilhões num cálculo direto, talvez dê até mais. E para a pessoa, para o empregador, essa questão do salário mínimo gaúcho gera tantos problemas que se você suprimisse isso, eles iam conseguir manejar melhor o seu recurso e ninguém ia ter salário reduzido porque existe proibição na Constituição de redução de salário. Tá? Então, quando disserem para você que tirar salário mínimo vai te prejudicar, é mentira, ninguém pode ter salário reduzido. A gente precisa criar alternativas para se gerar novos empregos. No setor público não pode. Oi? No setor público não pode. Decisão do Supremo. O qual que não pode? Mas no privado não, também mas não. o salário também não pode. Mas no privado tu é demitido. No privado também não pode. Mas no privado foi criada uma autorização expressa em lei. Aí foi diferente. Mas criou-se uma brecha. Enquanto o setor privado tinha corte, o setor público manteve. Mas não é por conta da irredutibilidade de salários. Né? O que acontece? Eu estou dando uma sugestão para a criação de empregos. Tá? Estou entrando com um projeto de lei propondo, nós não podemos mexer no ICMS, que existe uma exigência de que se passe no CONFAS, que é um conselho dos secretários de Fazenda. É uma baita jogada que fizeram Conselho Nacional de Política Fazendária. Tinha que ser unânime. O que eu estou propondo? As empresas que criarem um emprego no ano anterior, elas têm uma redução de IPVA.
Isso é um incentivo. Peraí, isso é a tua proposta. É uma proposta, tá? Você vê, pensa comigo. Se a empresa criar um emprego, quem é o maior beneficiário? Quem ganha esse emprego, que vai ter 12 mil reais por ano, 13 mil reais. O Estado vai perder mais ou menos 30% de um IPVA de 2 mil reais, perde 600, mas ganha quase 1.800 reais pela movimentação dos recursos que essa pessoa ganhou no emprego dela. Então, o Estado isso é amparado por um estudo sério, não é chute. Não, não é chute. Tá. Não é chute. Desculpa, Eric, mas eu acho muita mirabolância essa tua... Não, não é mirabolante. Eu estou falando que a empresa que criar um emprego ganha um desconto de PVA de 30% até um valor de 600 reais, que seria 30 UPFs. A cada um emprego seria... A cada um emprego... É um desconto para um veículo. Desconto para veículo. E se a empresa não tiver o veículo? Ela não ganha um emprego. Simples assim. Se ela tiver veículos vinculados, pode ser uma MEI. Tá, então se eu tiver 10 funcionários, eu tenho que ter 10 veículos para poder valer Não, se você aumentou 10 funcionários em criação de emprego, você poderia ter o desconto em até 10 carros. Isso incentiva o cara a criar um emprego, ele ganha um desconto de IPVA. A pessoa que ganhou um emprego, é o maior beneficiário. E o Estado, aquilo que ele deixa de arrecadar no IPVA, ele vai arrecadar muito mais em ICMS ao longo dos 12 meses, que vai dar quase R$1.800 pelos próprios estudos publicados pelo Estado nas apostilas da reforma tributária. Você não está muito convencido? Não, tua cara. não. Por quê? Eu acho que o Eric é uma pessoa que tem boas intenções e traz boas ideias. Dessa vez eu discordo, Eric, respeitosamente. Entende matemática. Respeitosamente eu discordo. Eu acho que Entende matemática. Eu acho que o caminho é redução de despesas. Redução de despesas no Estado. Eu acho que o caminho é incentivar a produção, incentivar a geração de emprego. Então tu, como bom keynesiano, acredita que o Estado tem que incentivar o crescimento econômico? Não. Pelo contrário, eu estou reduzindo imposto para aumentar a produção de empregos. Por que não reduzir despesas? Por que não levar adiante... Eu não falei que eu não sou... Eu falei que eu quero reduzir despesas. Inclusive, falei que a reforma administrativa foi inferior ao que deveria ser feito. Tem pontos na reforma administrativa que estão parados até hoje na Assembleia. Aliás, o que eu estou dizendo claramente aqui é... Isso é um erro, aliás. Não se reclame por reclamar. ruim. Traga-se opções. Então, deixa eu trazer algumas opções. Por favor. O governo deixou parado na Assembleia Legislativa a proposta de alteração da Previdência dos servidores militares. Está parado isso aí lá na CCJ. O governo do Estado não envia a PEC do 12º para a Assembleia Legislativa. O governo não quer enviar. O governo se recusa a debater. O governo parece ser contra enviar. É contra enviar, né? E eu não sei por quê. O governo se recusa a promover a privatização do Banrisul. Mas a PEC dos 12º nós também podemos propor. Os deputados podem propor. O governo não tem que mandar. Tem todo aquele debate da iniciativa, né, Eric? Eu discordo. Bom, eu acho que a gente propõe... Podemos discordar, mas nós vamos concordar que vai ter o debate. Mas vai ser uma confusão. Se judicializa pela origem do projeto, já que vai se gerar uma despesa. Desculpa, repete, por favor, que eu não ouvi. A origem do projeto não pode gerar despesa. Não. É questão da origem. Tem gente que diz, muita gente que diz, majoritariamente se diz que só o governador pode propor a PEC do 12º, que o parlamento não poderia tomar essa iniciativa e tem esse debate, convenhamos. Tem, um debate grande. Mas eu não concordo com ele. O que eu estou dizendo claramente é que se nós não fizermos nada, haverá um problema que talvez supere os efeitos colaterais do remédio. Bom, deixa eu continuar falando, então. Por favor. Tem diversas estatais aí que podem ser privatizadas, que não são levadas vender adiante. todas as estatais? Não fiz o cálculo, como é que eu vou saber? O Banrisul se estima que daria 8, 9, 10 bilhões de reais se fosse privatizado. 2 e pouco. Não, de onde é que fez esse cálculo? Quem é que fez esse cálculo? O próprio governador falou na palestra agora que daria 2, nós chegaria a 3. Não. De dentro de todos os valores. Isso é a venda parcial das ações que ele tentou fazer sem entregar o controle ano passado, que daria 1,8 bilhões. Não, daria, não chega a 3. Com a venda do controle, se tem um prêmio pelo valor da ação de 3 a 5 vezes. O Banco do Estado de São Paulo foi 5 vezes o valor da ação, o Banrisul daria mais ou menos 10 bilhões. Esse é o cálculo. Mas continuamos, tem outras coisas que podem ser feitas, tem as fundações que não foram extintas, tem todas as criações de cargos que são feitas na Assembleia semanalmente. 41 CCs para o Ministério Público foi aprovado na Assembleia Legislativa, a gente brigou contra e não teve resultado. Agora foi aprovado o plano de carreira do Ministério Público, que aumenta a despesa nos próximos anos. E o governo do Estado não faz nada. Aqui eu vou dizer porque eu digo o que eu acho, digo sempre tudo. Ilegal a decisão da Assembleia. Eu votei contra. A decisão da Assembleia eu votei ilegal. Contra. O próprio partido do governador é ilegal, contraria o que está disposto na LRC, que está hoje pautando todas as despesas públicas no país. E para